por gentileza. Permitam-me agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês. Confesso que eu estava com saudades. Obrigado, pastor Alex, pastora Tamara, Deus abençoe. Vocês sabem que quando eu estou aqui eu me sinto em casa. Pelo carinho, a recepção, pela verdade que existe no coração de vocês. Isso que nos une, a verdade que há em Cristo e que nos fortalece todos os dias para prosseguirmos. Então, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe todos vocês. Eu não sou um pregador eloquente igual a pastora Tamara. Também não sou um pregador que tem uma voz bonita igual o pastor Alex. Mas Jesus nos usa também da forma que Ele quer. E permita-me compartilhar com vocês uma palavra, já que estamos no culto da palavra. Eu tenho certeza que você veio para cá ouvir uma palavra. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9. Apocalipse é o livro mais difícil de achar na Bíblia, talvez porque seja o último, né? Então, eu vou aguardar um pouco, já que é tão difícil. Apocalipse capítulo 1. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Os irmãos acharam? Eu preciso muito da sua atenção, porque eu preciso dar uma introdução para vocês nessa mensagem. E se você perder o fio da meada, talvez você não compreenda aquilo que Deus passou para mim, quer que eu lhe passe nesta noite. Então, se você puder me emprestar a sua gentileza, eu prometo que eu não vou me estender ou vou lhe cansar, tá bom? Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Apenas esse versículo, quero ler com vocês. A epígrafe do texto em destacado está escrito assim: João em Pátimos, a visão de Jesus glorificado e uma mensagem às igrejas da Ásia. Versículo 9, iniciamos a leitura. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por conta de um propósito. E a causa do propósito era a palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Vou ler novamente. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa de dois propósitos, de duas coisas. Primeiro, por causa da palavra de Deus, e segundo, pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, aqui é uma informação muito fácil. O motivo de João estar em Pátimos é por conta da palavra de Deus e por conta dele testemunhar a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe esta leitura. Você que pode glorificar a Deus, glorifique a Deus por esta palavra. Queridos, preste atenção, peço a sua ajuda para que possamos conectar esta palavra ao seu coração e daqui a pouco voltarmos às nossas casas. Eu preciso que vocês separem que o ponto de partida desse texto que nós lemos, ele está vinculado, entrelaçado e totalmente coligado a um contexto de tal perseguição. Porque se nós formos buscar o contexto histórico do que está acontecendo aqui, o que vamos achar é um nome de um imperador muito famoso, que marcou a sociedade de Roma. O seu nome era Domiciano. Domiciano era um imperador a qual ele regia, dava ordens, e ele tomava conta do exército, da sociedade e
da cidadania de Roma. Ora, Domiciano era um imperador totalmente periculoso, um homem de alta soberba, de um alto ego e de um nível de incredulidade jamais visto. A grande prova é porque Domiciano agora vai ficar um pouco chateado, pois naquela época havia um nome que estava sendo anunciado, e este nome era mais falado do que o seu. Ora, sendo Domiciano imperador, e vendo que havia um nome que estava sendo propagado, e que não era o seu em quesito de exaltação e adoração, ele vai escrever algumas cartas de euforia. E essas cartas davam liberdade, autoridade, para que seu exército combatesse, prendesse, ferisse ou até mesmo matasse os cristãos. Perceba então que o contexto que João está inserido é um contexto de total perseguição. João agora ele vai ser lançado em uma ilha por conta de um motivo. João vai ser preso e vai ser lançado na ilha por estar pregando uma palavra que liberta. Eu vou repetir para você. João vai ser preso por estar pregando uma palavra que liberta. Porque o fato de eu pregar uma palavra que liberta não me isenta de ser preso por amor a ela. Mas algo me conforta, é que podem ter prendido os braços, as pernas, o tronco, ou quem sabe as mãos de João. Mas parece que o coração de João estava livre, e a Deus ele poderia adorar. Então repare que João ele vai ser lançado nesta ilha. Redobre a sua atenção, por favor. E vale ressaltar que o período que João vive é um período muito delicado. Digo isto porque todos os apóstolos já tinham partido para a glória, já tinham falecido, e é por isso que João é o apóstolo veterano, porque todos se foram, só restou ele. Então pegam a João, lançam nesta ilha, e dizem que esta ilha, pastora Tamara, era uma ilha cercada de bestas feras, de várias víboras venenosas. E o índice de Patmos era assim: quem entra, não sai. Quem vai, não volta. João está na sua terceira idade. João já é idoso. E todos nós temos a sã consciência que uma pessoa em nível avançado de idade passa por um processo delicado, a qual precisa de cuidados especiais. Digo isto pois, há 2 anos atrás, eu perdi a minha avó, com seus 98 anos de idade. E tudo aquilo que ela fez pelos seus filhos, inclusive ao meu pai, ao final de sua jornada, meu pai e minha tia teve que fazer por ela. Cuidados, dar banho, muitas vezes dar comida na boca. Parece que os papéis se invertem. Então é muito bem claro nós sabermos que João está na terceira idade. João vai ser preso por propagar uma palavra que liberta. Mas dentro de uma visão clínica espiritual, quando eu estava preso em casa durante a pandemia, algumas perguntas vieram de encontro ao meu coração. E quando li essa palavra, esse texto sagrado, uma se destacou e me fez pensar, até que o Espírito Santo, o meu amigo, ele conversou comigo. E dentro desta perspectiva, desse texto que nós lemos, o que me parece é que João, ele está sendo refém de uma injustiça. João está sozinho no ponto de vista humano. João está lançado em uma ilha do esquecimento. E dentro desta visão, deste panorama, a pergunta que eu me fiz foi a seguinte: o porquê é que a vida é injusta? Eu repito, o porquê é que a vida é injusta. Antes de lhe apresentar este pensamento, permita fazer uma consideração. Quando eu digo o porquê a vida é injusta, eu não trato a vida se referindo ao caminho, à verdade e à vida, que é Jesus. Quando eu estou tratando de vida, eu estou falando de modo de viver, de dia a dia, cotidiano. E a pergunta que eu me fiz foi essa:
o porquê é que a vida é injusta. Lhe explico. Biblicamente falando, João foi um homem que honrou a Deus com seus princípios. João honrou a Deus através da sua verdade. Talvez seja por isso que, de tanto honrar a Deus, nós conhecemos João como o apóstolo do amor. João, pastora Tamara, se você pegar o histórico de sua vida, você vai ver que ele nunca fez mal a ninguém. João nunca usou de malandragem, de milindragem com nenhuma pessoa. O seu propósito sempre foi apresentar a Cristo, propagar o amor com toda a verdade que havia em seu coração. Agora observe, o único erro que eu encontrei na Bíblia que João cometeu foi a vez que ele chega até Cristo e pede para que Jesus orasse a Deus, para que lançasse fogo nos samaritanos. Mas pensando bem, eu tive uma certeza. João precisava cometer pelo menos um erro, porque perfeito só existe um. E é o mesmo que se encontra em nosso meio na Igreja Vida com Deus na quarta-feira da palavra. João sempre foi um homem de bom coração, de bom grado, de sinceridade. A intenção de João sempre foi apresentar a verdade àqueles que viviam em um mundo de mentiras. Apresentar a Cristo como Salvador, como aquele que perdoa pecados. Mas o que me parece é que dentro desta perspectiva, João está refém de algo que parece que lhe confronta por demais. E dentro deste confronto que nos aparece ao perceber que João está vivendo um momento totalmente diferente do que ele merecia, eu fiquei pensando e aprendi que a vida que vivemos, ela é composta de duas perguntas. Quantas perguntas? Perguntas individuais e perguntas coletivas. Eu lhe explico. Perguntas individuais são aquelas que fazemos todos os dias quando entramos em um ônibus, em um metrô e pensamos para nós mesmos: por que é que está tão difícil? O porquê para mim nada dá certo? Não sei você, mas tem vezes que eu deito a cabeça no travesseiro e eu faço tanta pergunta para mim mesmo e sequer consigo achar uma resposta. Tratamos este ato como perguntas individuais, porque é uma pergunta que eu quero fazer para mim mesmo, mas muitas vezes não tenho a capacidade ou intelecto de obter uma resposta. A segunda são as perguntas coletivas, quando eu não aguento e eu compartilho com alguém. É como se eu chegasse hoje para o pastor Alex e para a pastora Tamara e dissesse: pastora, o porquê a minha vida está tão difícil? O porquê eu tento acertar e parece que nada dá certo? O porquê para o irmão A dá certo, mas para mim nada acontece? Então parece que a vida ela é pedagógica e ela exerce esses dois tipos de pergunta, a qual fazemos diariamente, tanto individual quanto coletivo. E o que eu vou dizer aqui agora, pastor, neste altar que tem palavra, possa ser que aparentemente gere um desconforto. E esse é o propósito, confrontar e te fazer pensar. Mas a minha falecida mãe, ela me ensinou algo. E isso perdura o meu coração até nos dias de hoje. Minha mãe disse que toda verdade, doa quem doer, ela precisa ser, oxalá, uma verdade que vem da parte de Deus. Então a verdade que eu preciso lhe apresentar é essa. Querido, querida, você querendo ou não, você gostando ou não, você aprovando ou não, a vida sempre terá praticidade de exercer a injustiça. A vida sempre vai ter as suas pendências para exercer a injustiça. Eu vou te mostrar por quê. Tudo começa porque a figura que significa e simboliza a justiça aqui na terra
parece que foi uma figura que não foi muito bem elaborada. Eu acho que você conhece e nem precisa fazer faculdade de direito para saber. A figura é uma mulher que tem uma venda em seus olhos e uma balança ferida em uma de suas mãos. O motivo da venda dos olhos é nos mostrar que a justiça é cega e que deve julgar a todos com frieza, tanto em classes sociais, etnias ou raças. Mas dizer que a justiça é cega para julgar com frieza, ao meu ponto de vista, é um equívoco, porque nós trabalhamos com a justiça personificada. E a equidade da justiça é julgar aquilo que ela enxerga, aquilo que ela vê. Automaticamente, se a justiça só julga aquilo que ela enxerga, dar-se a entender e dar-se a colocar dois advogados. Aquele que ataca e aquele que defende. Fazendo muitas das vezes que a justiça da terra seja uma justiça errônea. Que muitas das vezes liberta quem devia estar preso e que prende quem devia estar. Isso aqui nós estamos vivendo hoje. Caso da menina que foi estropada, eu acho que vocês estão acompanhando. Então escute, muito simples, e olhe para cá. Dentro dessa perspectiva, nós podemos entender então que a justiça da terra pode. E é por isso que só existe um tribunal que não falha e que pode julgar todos com frieza, porque a Bíblia diz que os olhos desse juiz passeiam sobre a terra, e Daniel diz que não há nada que esteja oculto em seus olhos que não há de ser revelado. Então, olhe para cá. Dentro da minha visão, tá? Agora é pessoal, Marco Aurélio. No Novo Testamento, abaixo de Jesus, eu ainda não encontrei alguém mais injustiçado do que João. Eu repito, dentro do meu pensamento, da minha visão, no Novo Testamento, eu não conheci alguém mais injustiçado abaixo que Jesus, do que João. Eu te provo por quê. João era um cara extraordinário. João era tão humano. João tinha tão um coração generoso que ele foi capaz de abdicar do seu apostolado para cuidar de uma viúva chamada Maria. Agora pensa comigo. Quem hoje, dentro da perspectiva humana, dentro de um mundo egoísta a qual vivemos, a qual as pessoas só sabem enxergar o seu próprio nariz, deixaria de viver um sonho, pastor, para cuidar de alguém? Esse alguém só pode ser alguém que tem e que transborda o amor. João vai se abdicar do apostolado para cuidar de quem? Da viúva Maria. E ele cuida e se entrega de todo o coração. Esteja comigo. Depois que Maria falece, aí sim, João vai dar pontapé inicial no seu ministério. Ele vai fundar a igreja de Éfeso. Quando ele funda a igreja de Éfeso, João começa a pregar a palavra da verdade. E tudo que João fazia estava entrelaçado em atitudes, porque João era um homem que pregava e vivia o amor. Então João não só se abdica do apostolado para cuidar de viúva. Alguém está comigo? João não só cuida da viúva, espera encerrar a trajetória dela para fundar a igreja de Éfeso. João não só funda a igreja de Éfeso, se dedica, prega sobre o amor e zela pelo testemunho de vida, porque ele devia honrar a Deus. Tem um extra bíblico que diz, através de Eusébio de Cesareia, que certa vez João ganha um jovem para Jesus. E no meio das intempéries da vida, este jovem se enfraquece na fé e acaba se afastando.
Mas Eusébio de Cesareia chega a dizer que todos os dias João ia até o jovem e pregava uma palavra de amor para ele. Certa vez conta Eusébio que quando João chega até o jovem não aguentando mais, se ajoelha no chão, começa a chorar e grita dizendo: João, eu não aguento mais. Todos os dias você está aqui. O porquê você não esquece de mim, não desiste de mim, João? João aponta o dedo na face dele e Eusébio de Cesareia chega a dizer que João aumenta o tom e diz: se Cristo que é Cristo não desistiu de mim, quem sou eu para desistir de você? Mas espera aí, João então se abdica do ministério para cuidar da viúva. João cuida da viúva e depois funda a igreja em Éfeso. João funda a igreja em Éfeso e zela pela igreja e prega sobre o amor. João não só prega o amor, João vive o amor, porque João está preocupado em alcançar as almas que estão perdidas. João não só alcança as almas que estão perdidas, ele corre atrás daqueles que conheceram a verdade, mas por conta das intempéries da vida, se desviaram do caminho. E olha, eu acho que, na minha perspectiva e na minha visão, que a vida deveria respeitar mais este currículo. A vida deveria bater patente para este homem de caráter, a qual foi João. A vida deveria presenteá-lo por quem João foi e pelas marcas que João deixou. E ora, isso me faz lembrar de uma lei que é inquebrável. E quem me ensinou foi a minha mãe. E que nós conhecemos como lei da semeadura. Logo eu aprendi que tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Se planta o bem, passe o tempo que for, colherá o bem. Mas se plantar o mal, passe o tempo que for, colherá o mal. E isso vale para todos. Isso vale para o universo inteiro. Mas espera, se isso é uma verdade, eu acho que a vida deveria tratar João de uma forma diferente. Se isso é uma verdade, eu acho que a vida deveria bater patente para um homem que só honrou a Deus e que se entregou de coração para alcançar os perdidos. Mas sabe o que a vida deu de presente para João? Uma passagem de ida sem volta para uma ilha a 70 quilômetros do mar Egeu. Ilha rochosa com um sistema carcerário de exílio. Ora, automaticamente, se é de exílio, quem entra não sai. Olha o que a vida reservou para um homem que só fez o bem. Olha o que a vida reservou para um homem que só pregou o amor. Isso é loucura. Olha o que a vida deu de presente para um homem que só honrou a Deus. Uma passagem de ida sem volta. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Então quer dizer que eu faço bem? Sou recompensado com mal? Que lei da semeadura é essa? Aí o Espírito Santo veio e me disse: Marco Aurélio, só que o que você não está enxergando é que até o presente momento, esta ilha não tinha recebido um cliente de um escritório de advocacia que não falha. Até o presente momento, esta ilha não tinha recebido um cliente de um escritório de advocacia que nunca perdeu uma... Espera aí. Vocês não estão comigo? Espera aí. E a vida quer nos forçar a isso.
a nos sentirmos sozinhos, isolados, tristes, em uma ilha de contexto de luto, de morte, gemido e dor. Este é o contexto de João. Mas o que João não sabia é que ele receberia uma visita. João humanamente está escrachado, está abandonado, está à beira da morte. Só que de repente, João começa a relatar e dizer que no meio de um contexto de morte, de dor, de luto, cercado de bestas feras e víboras venenosas, João viu uma luz. E João diz: e eis que no meio desta luz avistei 7 castiçais. E uma voz que falava comigo. Aí João começa a descrever, pastor, quem era a voz que falava com ele. Só que detalhe, escute isso aqui, um adendo. Hoje em dia, se você quiser tratar e conversar com um advogado, você precisa agendar, sim ou não? Só que parece com que o advogado de João é diferente. É só dobrar os joelhos que dá para ter acesso de uma facilidade. O advogado de João desce e ele começa a descrever. E eis que no meio de 7 castiçais o meu advogado apareceu para conversar comigo. E quando olhei para o meu advogado, os seus olhos não eram castanhos, azuis, cor de mel, ou muito menos olhos verdes. Os olhos do meu advogado eram como chama de fogo. Quando olhei para os pés do meu advogado, ele não tinha um sapato de bico fino, de cromo alemão, ou até mesmo de cardaço, ou bem cerado. Mas quando olhei para os seus pés, eram os pés de latão reluzente, 7 vezes acesos na fornalha. Quando olhei para a coxa do meu advogado, estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O meu advogado não tratava de estatuto e não falava de leis, mas a sua voz era como o som de muitas e muitas e muitas águas. Quando olhei para a boca do meu advogado, havia uma espada de 2 gumes. E quando olhei para ele, diz João, caí como morto. Vem cá, pastor. Dobra aqui, dobra aqui. Dobra. Caiu como morto. E ele colocou a sua destra sobre mim. Eu que me sentia sozinho. Eu que estava injustiçado pela vida. Eu que parecia que não tinha mais história para contar. E ele colocou a sua destra sobre mim. E me disse: João, João, por que a vida decidiu te tratar assim, meu filho? Senhor, tu sabes, eu abdiquei do meu apostolado, eu cuidei da sua mãe Maria, eu fundei a igreja em Éfeso, eu preguei a tua palavra,
eu testemunhei o teu reino. E eu vivi o amor. Mas foi isso que a vida reservou para mim. Foi isso que a vida me deu de presente. João, quem a vida pensa que é para te tratar dessa forma, meu filho? Sendo que a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. João, você acha que eu esqueci? Que quando eu estava no alto da cruz do Calvário e todos fugiram, só você estava lá? João, quem fica comigo na juventude não precisa ter medo de passar a velhice sozinho. Agora escute. Parece que nós temos um tribunal. Me pergunte por quê? Porque nós temos um réu. Quem é o réu? É João. Nós temos um advogado de ataque, que é a vida. Mas nós temos um advogado de defesa, que é quem? Jesus. Mas se tem réu, tem advogado de defesa e advogado de ataque, quem que é o juiz? Agora pensa comigo. Escute. Pastor? Só que esse juiz, que é Deus, contempla tudo. A vida está massacrando João, advogado de ataque. Só que o advogado de defesa se manifesta para advogar a causa de João, que aparentemente estava perdida. E eu vou mostrar para você quem é esse advogado. Ele tem nome. E a Bíblia não trata ele como Jesus. Eu vou te mostrar o nome desse advogado na Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1. Escute. Filhinho, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porventura, se pecar, existe um advogado dessa do Pai. Sim, ele é Jesus, mas ele tem um nome. Qual que é o nome do advogado? Está no texto. Doutor Justo. Não pegou. Doutor? Por quê? Porque a vida pode ser, mas o advogado de João é? A vida pode ser, mas o advogado de João é? Escute isso aqui, levanta a tua mão que eu vou profetizar. Assim diz o Senhor. Você pode estar sendo injustiçado pela vida, mas o dono da vida continua sendo justo. A tua recompensa não vem da vida. A tua recompensa vem das mãos do dono da vida. A vida é injusta, mas o dono da vida continua sendo justo. Escute isso aqui, por favor. Vou até fechar a Bíblia. Só que espera. A Bíblia trata ele como justo. Quem que é o justo? Nós sabemos que ele é Jesus. Mas o texto chama ele de? Porque se a vida é injusta? Espera aí. Então pensa comigo. Estou terminando. Então olha que loucura isso aqui. Pátimo só está na Bíblia porque João passou por lá. Porque se João não fosse para Pátimos, Pátimos nem aqui estava. Só que havia um plano, um propósito de Deus na vida de João,
para alcançar a humanidade. E eu vou te mostrar. Porque Jesus não só desce para advogar a causa de João. E deixa eu abrir um parênteses. Para de postar suas tristezas em Facebook. Para de compartilhar o que você pensa, o que você está sentindo com quem não deve e com quem nem se preocupa com você e só quer ver as suas feridas abertas. Faz o seguinte, está doendo, está machucando, conversa com o Dr. Justus, que ele resolve para você. Continua. Só que o que João não sabia é que Jesus não só desceu para advogar a causa dele. Por quê? Eu te explico. Porque a ilha de Patmos era conhecida como a ilha do esqueci. Quem vai para lá não volta, porque nem direito à visita tem. Agora, escute isso aqui. Quando Jesus desce para advogar João, a ilha que se chamava Patmos vai ser e vai passar a ser conhecida como Ilha da Peraí. Era a ilha do esquecimento, mas agora a ilha da revelação. Por quê? Porque tinha um cliente de Jesus e o doutor Justo desceu para resolver. Aleluia. Não, você não entendeu. Ilha do esquecimento antes de Jesus. Ilha da revelação depois de... Isso aqui parece ser muito jargão de pregador, mas não é, irmão, isso é sério. O papo é reto. Não tem como Jesus passar e ficar do mesmo. Não tem como. Porque aonde ele passa, a casa que tinha maldição vira casa de bênção. Aleluia! Aonde imperava a morte, passa a imperar a vida. Por quê? Porque é automático, não tem como. Aonde vai, aonde passa, transforma. Por quê? Porque ele faz assim. É do jeito dele, é a vontade dele. Então escute, era a ilha do esquecimento, mas agora a ilha da revelação. Por quê? Porque Jesus não só desce para advogar a causa do seu cliente, do seu amigo João. Jesus ainda de quebra, de sobra, não somente advoga, mas vai mudar o contexto de vida que João estava inserido. Por quê? Porque era a ilha do esquecimento, agora a ilha da revelação. Porque eu passei, Jesus não só impacta a vida de João, mas ele muda todo o contexto da ilha que João está em. Não, está fraco. Eu paro por aqui e eu encerro. Escuta, simples demais. Escuta. Só que existia um propósito de Deus na vida de João. Era preciso que João fosse para a ilha do esquecimento. Tinha que ser assim. Era propósito de Deus. Por quê? Porque na ilha do esquecimento, Jesus ia descer para advogar, ia mudar o contexto, e Jesus tinha que entregar algo para João. Aleluia. E esse algo que Jesus entrega para João é um segredo. Segredo este que nos foi revelado e que nos mostra coisas que aconteceram, estão acontecendo e que vão acontecer. Agora escute, João vai receber uma ordem. Pega o pergaminho e pega a pena, porque eu tenho um particular contigo nesta ilha e quero te revelar coisas sobrenaturais. É tão sobrenatural que João nem conseguiu escrever. Ele usa a conotação semelhante. Porque o segredo é tão profundo que João não consegue descrever em palavras. Ele coloca semelhante. Eu vi como semelhante. Por quê? Porque é tão profundo que eu não consigo.
Então Deus, através de Jesus, desce na ilha não só para advogar, mas para mudar o contexto e entregar um segredo na mão de João. Abre as mãos. João, fecha. Existem segredos que não vão ser compartilhados no coletivo. Existem segredos que vão ser compartilhados no individual. E por mais que o segredo seja no individual e depois seja aberto ao coletivo, não será no coletivo que eu passarei, mas sim no individual. Jesus vai entregar a João o maior segredo da humanidade, a maior revelação do universo, que nós conhecemos como o Apocalipse. Marco Aurélio, eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Pastor, não vou gritar, não vou usar jargão, mas eu vou ser bem simples. Sabe o que eu aprendi? Que Deus usa a minha, a tua e a nossa ilha de solidão para nos compartilhar segredos. É por isso que está doendo. Porque na ilha não tem curtida. Na ilha não tem compartilhamento. Na ilha não tem visualização. Na ilha é você e ele. Na ilha é ele e você. E é dentro desta ilha que ele forja caráter, que ele mostra o que ele quer fazer e como ele quer fazer e da maneira que ele vai fazer. E por mais que nos sentimos sozinhos, tristes e aparentemente amigo não vê, vizinho não vê, esposa não vê, esposo não vê, porque a ilha da solidão é um ambiente de particularidade. E eu aprendi que só existe segredo para quem tem secreto. E o secreto de Deus, muitas das vezes, é uma ilha de solidão. Mas é dentro desta ilha que Ele vai compartilhar segredos. E através deste segredo, muitas outras vidas serão impactadas. Escute, Deus me trouxe aqui para dizer e para te mostrar o porquê a vida é injusta. É porque na ilha da tua solidão, o doutor Justus desce para te compartilhar segredos. E eu vou te falar, pastor, os maiores segredos, as maiores conversas que eu tive com Deus foi nos momentos ápices das minhas maiores solidão. Porque não pense que solidão é ausência de pessoas. Solidão é ausência de si mesmo. Eu posso estar sozinho, fisicamente, humanamente falando, mas eu sei que aonde eu estiver, Ele vai estar também. Deus me trouxe aqui, pastor, para dizer para o Senhor, para pastor e para a igreja, que Ele vai usar a ilha da solidão para compartilhar segredos. Deus vai descer na tua ilha, porque tem segredos que ainda não foram revelados, mas que há de se revelar. Não porque você é bom, não porque você merece, não porque você é melhor, mas dentro da ilha, Ele quer contar com você. Quando você enxergar um homem ou uma mulher de Deus sendo muito usado ou muito usada por Deus,
pode ter certeza, foi forjada, ou está sendo forjada, ou ainda vai ser forjada, dentro de uma ilha de solidão. Não importa aonde eu estiver, o que importa é Ele estar comigo. E eu sei que é difícil entender isso, porque a vida muitas vezes bate em nós de uma forma imprescindível. E a gente fica na síndrome do Asaf. Os meus pés quase escorregaram por ver a prosperidade dos ímpios. Ei, deixa eu te falar. Suporta a ilha, porque tem segredo para ser revelado para você. A vida pode ser injusta, mas o teu advogado é o doutor. A vida pode ser injusta, mas o doutor, o advogado, ele continua sendo justo. Queria que a igreja se levantasse.